Oi, gente, tudo bom? Que eu gosto de filmes de suspense, de investigações policiais, filmes que envolvem crime, filmes e obras de uma forma geral, não é novidade para ninguém, porque eu sempre trago isso aqui no canal. É um dos meus gêneros favoritos, seja para literatura, filmes, seriados. E recentemente eu assisti um dos lançamentos da Netflix, que ficou durante muitas semanas no topo ali dos 10 mais assistidos, pelo menos na plataforma aqui no Brasil, que foi o filme Mentiras Perigosas, Dangerous Lies, que foi lançado no finalzinho de abril, já quase em maio. E tinha realmente essa temática, a sinopse para mim pareceu ser muito interessante, eu assisti ao trailer já quando estava ali disponível naquelas futuros lançamentos. Tem uma abinha na plataforma onde você assiste o que vai entrar no ar e já me interessou desde então, especialmente porque tem a Camila Mendes, que é uma atriz que eu gosto muito, desde a época que eu estava assistindo Riverdale, que é uma série que eu parei, mas eu gostava muito. E isso me atiçou a curiosidade, juntando todos esses fatores que eu comentei. Assisti a obra, gostei, mas... Bom, vou comentar isso no vídeo. Como eu falei, eu gostei, mas tem algumas ressalvas. O filme Mentiras Perigosas foi lançado, como eu comentei, em 2020, é uma estreia da plataforma Netflix, é um original da plataforma de streaming, e tem como premissa realmente uma investigação, um crime meio por alto, a gente não entende muito bem do que seria esse crime, se tem um crime, coisas envolvendo grandes fortunas, enfim, vou falar um pouquinho aqui da sinopse. Ao longo do vídeo eu não vou dar spoilers, vou falar só o que eu achei da obra e tudo mais, e a partir de um certo ponto eu vou comentar, e tá aqui marcado, vai ter spoilers, mas eu vou deixar um aviso bem grande, tá? Se você não quiser ver nenhuma revelação sobre o final da obra, aí você para o vídeo naquele momento. Se não, você continua assistindo porque, bom, vamos comentar aqui na obra, vocês vão entender um porquê que eu acho que é interessante ser um vídeo com spoilers. Mentiras Perigosas conta a história da Kate, que é casada com o Adam, é um casal jovem, aparentemente são casados há pouco tempo e estão passando por problemas financeiros. A história começa 4 meses antes do enredo principal. A Kate, ela trabalha como garçonete numa lanchonete e naquela noite o Adam, que é o marido dela, ele vai até a lanchonete para buscá-la, só que ele chega um pouco mais cedo para estudar e durante aquele momento que eles estão ali acontece um assalto no local. E aí o assaltante acaba matando um funcionário, tá ameaçando todo o resto dos funcionários e o Adam, o esposo da Kate, vai lá e domina o assaltante, acaba salvando todo mundo, né? O assaltante acaba ficando ferido, vai preso e a gente até então não sabe mais nada sobre esse caso. Depois é passado mais 4 meses pra frente e aí a gente vê que o cenário completamente mudou. As primeiras mudanças são a Kate, ela não trabalha mais como garçonete depois desse assalto, né, que teve. A agência dela de emprego acabou encaminhando ela para ser cuidadora de um idoso. Ela está trabalhando na casa do Leonard, que precisa de cuidados, mas é um idoso bem são, assim, ele mora sozinho, então ele precisa de cuidados com remédio, ele gosta de atenção, então ela conversa com eles. Nesses 4 meses eles criaram uma grande afinidade de amizade, mas bem profissional. A gente percebe que não tem realmente tanta coisa assim, se dão muito bem, mas dentro da normalidade, assim, eles se gostam bastante. E o Adam continua desempregado porque eles, na primeira parte do filme, antes desses 4 meses que passou, eles estão conversando e fica bem claro que o Adam, ele tá fazendo faculdade e quem banca tudo na casa é a Kate. E é um acordo que eles têm, né? A Kate trabalha, faz turno extra e tudo mais. Isso até então não parecia incomodá-la. 4 meses pra frente, depois de tudo isso que aconteceu no assalto da lanchonete, ela tá bem incomodada com a situação financeira dos dois tá abalando inclusive o relacionamento, porque o que dá a entender é que, e eu acho que isso até é proposital do diretor, é que a gente cria uma certa, entre aspas, antipatia pelo personagem do Adam, porque o que dá a entender é que ele não quer trabalhar. Ele tá naquela coisa de tipo, tô estudando, tô procurando alguma coisa na minha área, uma hora vai aparecer, só que pra ele é cômodo porque quem tá trabalhando, quem tá batalhando é a Kate. E ela já tá chegando no limite dela, tanto que ela tá correndo atrás pra ele arrumar um emprego, ela fica correndo atrás pra ver opções pra ele. Só que a gente realmente não sabe se essa é realmente a atitude do Adam ou se é algo que o diretor quer colocar na sua cabeça
como audiência para você desconfiar do Adam por algum motivo. O Adam então começa a trabalhar na casa do Leonard irregularmente, porque a agência de emprego não permite que marido e mulher trabalhem no mesmo local, uma regra da empresa, mas o Leonard, para ajudar a Kate, acaba contratando ele como jardineiro, porque ele está há 2 anos sem ter um funcionário como jardineiro, e isso é um fator importante depois na obra. E aí ele trabalhando no local, ele começa a ouvir coisas, começa a perceber que o Leonard é uma pessoa com uma certa situação financeira boa, apesar de ser sozinho. Algumas conversas que ele tem com a Kate também dá isso a entender. O Leonard acaba fazendo um cheque de salário, né, pra Kate, colocando um 0 a mais. Então eles começam a notar que realmente o Leonard tem uma condição financeira bacana e ele tá querendo ajudar o casal, né, que é um jovem casal, tá passando por dificuldades e tal. E aí, no dia seguinte, após ele dar esse valor, né, de cheque, ele acaba falecendo. De manhã, a Kate chega e ele não tá mais acordado, né? Ele tá desacordado na casa. E antes deles chamarem a polícia, eles acabam achando num baú, assim no sótão, uma grande quantia de dinheiro. E a partir daí começa algumas atitudes não tão legais do casal principal. Paralelamente a isso, entra na história também um corretor de imóveis, um make, que ele fica querendo convencer as pessoas da casa, ou seja, o Leonard, enquanto vivo, e depois a Kate, depois da morte do Leonard, a vender aquela casa, que é uma casa onde o Leonard foi criado desde criança e tal, ele tem um apego àquele local. E apesar das negações da Kate, ele começa a ser cada vez mais incisivo. E aí demonstra que tem outros interesses além daqueles. E aí depois, com a morte do Leonard, começa uma investigação. Afinal, foi uma morte estranha, ele não tinha, apesar de ele ser idoso, ele não estava doente. E aí entra em cena também a investigadora, que é uma das personagens também principais e essenciais ali na trama. E a partir daí é que começam a acontecer algumas coisas estranhas. Por exemplo, o Leonard acaba deixando para Kate todas as finanças dele, tudo que ele tem de valor para Kate num testamento. E quem apresenta esse testamento para ela depois é uma advogada, Julia, que também aparece na história depois da morte do Leonard. E aí tudo começa a ficar meio suspeito. Em resumo, o enredo é esse. A partir daqui já seria muito spoiler, então eu vou parar porque esse momento é um momento sem grandes revelações aqui do vídeo. O filme, ele é dirigido pelo Michael Scott, que depois eu vou procurar um pouco do histórico dele, e ele é um diretor, um produtor, roteirista, especializado em telefilmes. Então ele é mais voltado, de fato, a filmes para TV. Ele trabalhava numa produtora que era especializada em filmes gospels, que já tem esse perfil de filmes para televisão, aqueles filmes um pouco mais ligados a sentimentalismo, um pouco apegado a algumas questões de um público diferenciado, um público que gosta um pouco mais de uns dramas, precisa às vezes de uma coisa muito mais mastigada, sabe? Umas explicações meio dadas na cara, é muito pegada a clichês, e eu notei muito isso no filme. O filme tem uns clichês que às vezes até irrita, sabe? Os personagens principais, eles são muito carregados de clichê, eles são muito... É muito nítido quem faz qual papel. Você desde a primeira cena já sabe quem é bonzinho, quem é mais ou menos, sabe? Aquela pessoa que é corruptível, você já sabe quem é o vilão, você já sabe por que aquela pessoa é vilã. É muito nítido, sabe? Tá cheio de caricaturas, aqueles personagens que têm cara de mal e são maus. Então isso me incomoda um pouco. Tem cara de fato de ser aqueles filmes, aqueles telefilmes, aqueles filmes pra TV em que tudo vem bem certinho, bem dividido, bem caracterizado. Além disso, algumas coisas no roteiro são meio risíveis, umas explicações meio bestas, umas atitudes que até irritam. Por exemplo, a mocinha, às vezes, ela toma umas atitudes, conta coisas que são muito particulares para pessoas que ela acabou de conhecer, sabe? Não tem essa... É difícil você realmente acreditar que aquelas coisas que acontecem são realmente verdade, poderiam acontecer de verdade. Em vários momentos eu me peguei assistindo o filme pensando, gente, isso jamais aconteceria. Jamais uma pessoa normal, um ser humano com atitudes normais, agiria dessa forma. Então isso me incomodou bastante na trama. É difícil de aguentar algumas coisas que acontecem na história. Por outro lado, a questão do suspense, daquela questão da investigação policial e dos plot twists são legais.
Porque apesar de serem previsíveis, justamente pelaquela questão que eu acabei de comentar, dos personagens serem muito caricatos, a gente já saber quem é vilão e quem não é, o porquê de cada coisa, os plot twists são interessantes. Porque mostra que a história ela não tem uma sequência única. Tanto que você começa o filme com uma situação, você começa o filme com os personagens numa situação, daqui a pouco muda completamente. Depois do segundo e terceiro ato, do segundo para o terceiro ato, as coisas mudam mais ainda. Você começa a entender outras coisas. Então eu achei, no sentido de filme de suspense, filmes de tensão, ele é um filme interessante. Além disso, você percebe também que tem uma tentativa de uma técnica legal e bem elaborada. Tem alguns takes que são bem filmados, uns enquadramentos diferenciados. Mostra também aqueles enquadramentos em que mostra duas vezes, dois ambientes no mesmo enquadramento, o que aumenta a tensão, porque você já sabe o que está acontecendo do outro lado. Então tem um cuidado técnico, você vê que não é um filme realmente um telefilme, como eu comentei agora há pouco. Poxa, é uma produção Netflix, então existe realmente uma qualidade. Embora tá muito longe de ser um bom filme de suspense, um bom filme de investigação policial, mas caminhou bem para esse caminho. Então se você gosta de suspense, certeza que você vai gostar, só não precisa ser muito exigente porque tem essas falhas, né? Sobre o elenco, eu comentei que eu gostava muito da Camila Mendes, né? E foi uma das coisas que me chamou a atenção, além de ter sido um lançamento, além de ter ficado entre os mais vistos ali da plataforma. Foi coisas que me fizeram querer assistir o filme, e a Camila Mendes também foi um dos motivos. Apesar de no filme ela não tá entregando tudo que ela poderia, mas também não é culpa da atriz, eu senti isso, porque além de ser uma personagem meio rasa, uma personagem inocente, uma personagem às vezes besta, dá até raiva das atitudes dela, então isso não depende muito da atriz. O roteiro não ajuda em praticamente nada. Os diálogos dela são fracos, são fáceis, então você realmente não vê o desenvolvimento da atriz. Quem me parece realmente estar à vontade no papel é o experiente Elliot Gould, que é o que faz o personagem Leonard, né? Que é o idoso que ela cuida e ele acaba falecendo. Eu já o conhecia porque ele é o Jack Geller. Ele é o pai da Monica Geller do Friends. Quem conhece Friends, quem também é fã, com certeza lembra do Jack, que é o pai da Mônica. E ele tá muito à vontade no papel, sabe? Você percebe nitidamente a diferença de um ator experiente pro pessoal que tá começando agora, sabe? Mas ela é promissora, eu gosto muito dela e tem muito a avançar. Mas você vê que um ator realmente experiente, realmente com uma bagagem na história, consegue superar todas essas dificuldades e entrega um trabalho legal. E eu depois fui pesquisar, não conhecia muito do passado dele, eu só o conhecia pelo personagem recorrente no Friends. Ele já foi casado com a Barbra Streisand. Ele também foi um ator que já foi indicado ao Oscar como ator coadjuvante em 1969. Então eu fui procurar o histórico para saber da onde vem essa desenvoltura, essa naturalidade na frente das câmeras, sabe? Então, realmente é um ator de experiência e provou realmente o porquê que ele é o ator que tá mais à vontade nesse filme, que de fato é um filme difícil para os personagens, né? Difícil para os atores interpretarem, mas nada que tenha arruinado completamente a história, né? A partir daqui eu vou comentar um pouquinho com spoilers, porque eu achei a explicação um pouco confusa no final. Por isso que eu queria deixar uma parte do vídeo com explicações, com revelações importantes do enredo. Então se você não assistiu ao filme e não quer revelações, separa aqui. Mas antes disso, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Eu sempre trago aqui bastante novidades, bastante dicas de filmes, vídeos, seriados e livros. Enfim, a gente sempre discute bastante sobre esses produtos culturais, sempre tento dar bastante dicas boas. Ou se você não assistiu ao filme, mas você não liga de ter spoilers, continua aí, sabe? Não vai atrapalhar você assistir ao filme, não. Confia em mim, aguenta aí. Bom, vamos lá e agora com spoilers. No filme, o Leonard, ele morre, até então dado a entender que ele morre por causas naturais, apesar dele não estar doente, né, ele ser um idoso, mas estava são, ele estava controlado. E a Kate, ela anotava no caderno todas as medicações que ela dava. E aí, depois que ele faleceu, um dos pedidos dele em vida era ser cremado. Então, a Kate providencia tudo isso, que já que ele não tem nenhuma família, cabe a ela.
e o corpo não está mais presente. Então, quando começa a rolar uma certa dúvida do que realmente aconteceu com o personagem, a investigadora não tem mais um corpo para fazer autópsia, né? Então, aí que ela começa a realmente investigar com as pessoas que sobraram. E a Kate e o Adam, eles se mudam para a casa do Leonard e numa das noites acontece uma invasão na casa. E isso para mim já me soou muito estranho. Primeiro que não tem um sentido de ser essa invasão, eu achei isso muito fraco, foi só para ter alguma coisa pra gente desconfiar do marido. Eu senti que em vários momentos, muitas coisas que aconteceram no filme, o único intuito foi de fato criar uma desconfiança da gente com o Adam, com o marido. E eu achei isso muito desnecessário, porque ficou muita ponta aberta. Eu senti que... Eu acho legal essas pistas falsas, acho bacana colocar essa dúvida de quem está envolvido no assunto ou não. Só que, por outro lado, se no final elas não se fecham, ou se no final elas ficam incoerentes, isso incomoda demais na credibilidade da história, sabe? Eu fico com a sensação de que tudo foi jogado ali aleatoriamente, sem muito pensar no assunto. Isso me incomoda bastante. Então, a casa é invadida, não explica muito bem, o que dá a entender que alguém entrou na casa para procurar alguma coisa e não levou. E não fez nada com os personagens, só atacou o Adam e ele desmaiou, uma coisa que não faz muito sentido, porque se alguém queria algo da casa, que depois a gente entende o que é, provavelmente, sei lá, teria feito alguma coisa realmente com o Adam, teria esperado a dona da casa, que é a Kate, para perguntar para ela, né, ameaçá-la, enfim. A Júlia, a advogada, na verdade ela estava mancomunada com os vilões, que na verdade é um vilão, né, vivo. E aí a explicação final é a seguinte: o Leonard tinha contratado um jardineiro, que há 2 anos não aparecia mais, ele sumiu do nada, e a Kate encontra, depois que ele morre, um corpo na garagem, assim, numa área meio afastada, assim, da casa. E aí encontra aquele corpo, né, em decomposição, umas caveiras, né, e aí ela descobre que, ela acaba vendo pelo uniforme, que é, de fato, o jardineiro que tinha sido mandado embora. E ele tem uma marca de furo de tiro. Então ela presume que ele foi assassinado e morreu ali. E provavelmente o Leonard nem fazia ideia de que ele estava ali, né? O corpo ficou ali em decomposição durante 2 anos. E dentro ali onde estava ali o corpo tem uma sacola, né, um compartimento em que tem vários diamantes, aproximadamente 30 milhões de dólares em diamantes. E aí, ao longo da trama é explicado que aqueles diamantes foram roubados numa loja de joias e que quem roubou foi o Mickey, que é o corretor de imóveis. Mas o mais idiota dessa história toda é que ele usou o nome verdadeiro. Ele se apresentou realmente como Mickey, que é o nome do cara que foi assaltar a loja de joias e foi preso. E aí ele foi preso, o parceiro dele, que era o jardineiro, fugiu, só que durante a fuga ele foi baleado e acabou morrendo no jardim do Leonard, junto com as joias, e o comparsa dele não fazia nem ideia onde ele tinha escondido, só sabia que ele trabalhava ali no Leonard. E aí, durante esses 2 anos que ele ficou na prisão, ele conheceu a Julia, que é a advogada, contou a história pra ela e ela virou parceira dele. Então, em resumo, é isso. Só que o que me deixa muito confusa, qual é a participação daquela cena inicial do marido da Kate, o Adam, lá no assalto à lanchonete? Lembra que no começo eu falei que teve um assalto em que ele reagiu e conseguiu pegar o bandido? Porque ele tinha conexão com esse bandido. Depois a inspetora ela fala que ele estudava na universidade onde esse bandido era zelador. E aí rola essa desconfiança. O que eu entendi é que, na verdade, tudo isso relacionado ao Adam, tanto essa parte, quanto a parte dele ser ganancioso, a parte dele ser não gostar muito de trabalhar, ser meio encostado na Kate, foi tudo colocado pelo diretor propositalmente pra gente desconfiar dele, mas que tudo aquilo não tem conexão nenhuma com a trama em torno do Leonard. E eu achei isso muito ruim, muito ruim. Se você quer colocar, como eu comentei antes, quer colocar uma pista falsa para que o seu público não descubra o vilão desde a primeira cena, coloca, mas dá a explicação, não coloca dessa forma. Então foi uma coisa que, pra mim, me cansou muito no final, me injuriou demais. Não gosto dessas pistas falsas que não vão a lugar nenhum ou sem nexo nenhum, e foi o que aconteceu no filme. Tirando isso, o filme é legal. Como eu comentei, se você gosta de suspense, você gosta de história de crime, mas não é tão exigente assim que nem eu, que sou chata, você vai gostar. É uma história que vai te prender, tem um plot twist legal no final.
E, ai, gente, é Netflix, né? Qualidade Netflix, que às vezes arrasa, às vezes mais ou menos, e às vezes nem tanto, mas nunca é totalmente ruim. Pelo menos eu nunca achei nenhum filme completamente ruim, então já dá um pouquinho de credibilidade, né? Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme e depois comenta aqui comigo, aqui no canal, o que vocês acharam da obra. Se é fã de Riverdale, assistiu o filme por causa da Camila Mendes, comenta também pra mim o que você achou. E é isso, gente. É um filme legal, vale a pena assistir, mas não espere tanto assim dele, porque ele não entrega tanto assim. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo.